Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de lançamento dos seminários 2025.1. Quero cumprimentar a cada um de vocês que são associados da Sociedade Psicanalítica Online, membros, seguidores no Instagram, componentes de grupos, enfim, vocês todos são muito bem-vindos para esse nosso momento, que é um momento de muita expectativa, né, para todos nós, porque o seminário é um dispositivo de formação continuada nas sociedades e escolas de psicanálise. Então é um momento sempre muito gostoso e de muita expectativa, como eu dizia, quando as escolas e sociedades vão lançar os seus seminários, as propostas de seminário. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os seminários do próximo semestre, 2025.1, né? Estamos agora finalizando 2024, os seminários têm sido um sucesso e agora em 2025.1 nós teremos novos seminários para aqueles que desejarem fazer a sua formação continuada pela Sociedade Psicanalítica Online. Então eu vou receber hoje aqui nessa live alguns colegas da Sociedade Psicanalítica Online que são membros coordenadores de seminários. Então cada um vai entrar por vez, né, um de cada vez, e vai falar um pouquinho da proposta do seminário, né, que eles têm por apresentar agora aqui nessa noite para se realizar no semestre seguinte. Eu já vi que alguns de vocês, coordenadores, estão aí. Coloquem para mim aí, por favor, quem está disponível para entrar primeiro e tal. Vocês colocaram lá no grupo mais cedo, mas eu já não sei mais a ordem. E na medida que os coordenadores puderem entrar, eles vão falar um pouquinho para vocês sobre a proposta do seminário. Já vejo aqui uma solicitação. Vamos receber então primeiro o Luiz Felipe Zanin. Acho que agora vai. Olá, Olá, Felipe. Tudo bem? tudo bem? Me escuta bem? Isso, tudo bem. Maravilha. Então vamos lá. Boa noite. Vamos começar por você, que tem um seminário ilustríssimo para nos apresentar essa noite. Qual é a proposta que você está trazendo para a Sociedade Psicanalítica Online esse semestre, Felipe? A proposta é passar pela obra do Freud, por toda ela, né? E isso numa forma bienal, uma forma 2 anos. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. A gente vai ter um encontro por semana durante 1h30, né? Então, até peço para os já inscritos, né, e quem vier a se inscrever, para ter pontualidade, porque deu o horário, eu começo já, porque é muita coisa. Então, a gente vai ter esse encontro semanal, 1h30 de encontro, né, para dar conta de ver a obra em 2 anos. Então, você está apresentando uma proposta de passar por toda a obra do Freud em 2 anos, não é isso, Felipe? Parece loucura, né? Mas olha só, com muita dedicação, muito desejo, dá, né? É claro que, por exemplo, eu junto com essa turma agora, eu vou estar relendo pela 4ª vez, né? Aliás, aconselho, pelo menos quem deseja ser psicanalista, né? Pelo menos no que diz respeito à teoria, lê pelo menos toda a obra uma vez, a partir de você mesmo. Não fica só preso lá a quem está transmitindo, né? Ao psicanalista lá que transmite, porque ele transmite a partir dele, né? Mas é muito interessante ter tá online, Eduardo? Sim. Ah, tá. É muito interessante você ter um lugar onde isso está organizado, né? Mas você mesmo pegar e fazer a sua leitura, né? A partir de você ler ali direto da fonte, né? Essa 4ª vez que eu vou reler junto com a turma, há algumas editoras que eu ainda não li, por exemplo, tem alguns livros da Autêntica que eu não li ainda, então vai ser uma satisfação fazer essa leitura junto com vocês pela primeira vez, deste modo, né?
Mas é muito importante a pontualidade, porque a gente vai fazer uma coisa muito séria, com muito amor e muita dedicação, né? Felipe, você está falando sobre a importância de ler Freud, né? E a gente sabe que muitos psicanalistas não leem Freud, né? Parece uma piada, mas é verdade. Muitas pessoas são autorizadas, eu vou dizer assim, sem ter lido Freud, né? Assim, às vezes leram ali um, dois textos e olha lá. E eu já vi muita gente assim expressando, nossa, como eu gostaria de já ter lido toda a obra de Freud, né? Mas precisa começar, né? E o que você está trazendo como proposta é começar junto, né? E quem já fez esse percurso com você nas outras vezes, vem dando um feedback muito legal. E eu sempre escuto, né? Uma coisa que se repete é: o Felipe pega na mão e a gente vai de mão dada, a gente vai junto. Então você está falando da importância de ler e ter uma leitura só, mas é importante também considerar que para algumas pessoas a leitura de Freud é complexa, não por ele desejar colocar ali uma complexidade ou por trazer elementos externos tão mais complexos como faz Lacan com a matemática, por exemplo, mas porque é uma linguagem, né, que já não é usual pelo tempo, né, um texto pressupõe a leitura de outro. Então fazer isso de mão dada com você, como o pessoal costuma dizer, deve ter um sabor especial aí, né? Não é à toa que todo mundo que já fez esse percurso com você está aí querendo fazer de novo ou está incentivando outros que façam dessa vez. Parece que é uma proposta de ir junto, né? Eu desconfio que isso seja efeito do meu desejo, porque há um desejo muito grande de viver essa leitura, de viver essa releitura, né? Então, podem esperar, sim, um amante da transmissão, né? Um amante da transmissão pode esperar alguém que vai estar aguerrido junto com vocês. E aí é importante dizer para vocês que estão escutando que esse seminário que o Felipe está propondo, que é bienal, né? Ele é uma formação inicial para a Sociedade Psicanalítica Online, né? Não é uma formação inicial obrigatória, né? Quem está chegando agora pode fazer outros seminários, não é obrigado a fazer esse, né? A maioria das escolas de psicanálise tem uma formação inicial obrigatória, a nossa formação inicial não é obrigatória, mas nós estamos fazendo dessa leitura bienal a nossa formação inicial. Então, quem quer chegar na Sociedade Psicanalítica Online, o que a gente recomenda de chegada para os iniciantes é esse seminário do Felipe. Mas, como ele está dizendo, é uma leitura de toda a obra de Freud em 2 anos. Como nossos seminários são semestrais, nós estamos dividindo esses 2 anos em 4 seminários, em 4 semestres. Por isso, a gente está intitulando ele aqui pela Sociedade Psicanalítica Online 4 tempos. Você conseguiria nos dizer, Felipe, quais são esses 4 tempos? Nós demos nomes para esses 4 tempos, né? O primeiro tempo, o primeiro seminário se chama da angústia inicial ao início do inconsciente, né? E da onde vem esse nome do primeiro seminário? O Freud, dessa angústia do Freud na pré-psicanálise, inclusive ele achava até que ia morrer, né? Ao início do inconsciente, que muitos entendem que é o início da psicanálise também, que é em 1900, na virada do século, quando ele publica a interpretação dos sonhos, né? Então, esse é o primeiro seminário. O segundo seminário é a metapsicologia e as questões diagnósticas em psicanálise. Então, aí a gente já vai entrar, né? É uma longa estrada esse seminário, uma longa estrada pelas pulsões. E aí, né? E aí já é 2025.2, né, Felipe? Já é Exatamente. Sim, já esse seminário já é 2025.2 e o terceiro seminário 2026, estamos chegando perto de 2030 já, hein, Eduardo? 2026.1, certo? Que se chama daí a cultura, política, religião e arte, né? E então, 2026.2, né, o último seminário, é os últimos ensinos, né, que a gente vai ver inteiro. Esse seminário é dedicado à clínica, tá? Inteiro o seminário dedicado à clínica. Então a gente vai ver muitas recomendações do Freud que servem até hoje, viu?
Então, precisa ser revisto, viu? São importantíssimas para hoje. Muito, urgentes, urgentes. Então você está trazendo para nós a proposta de 4 seminários, né? Começando um agora em 2025.1, mas já deixando aí avisado para quem entrar nesse seminário que ele é um de 4. São 4 tempos. E esse primeiro tempo que você está propondo agora para 2025.1, ele está acontecendo em 2 horários, não é isso, Felipe? Você está montando 2 turmas com muito desejo para fazer essa transmissão em 2 horários. Confirma para a gente os horários, por favor. Semanalmente, às terças-feiras, 20 horas, e no dia seguinte, às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Então, são esses 2 horários. Então, são 2 horários, mas para turmas diferentes. Quem tem horário disponível na terça, quem tem horário disponível à noite, faz só na turma da terça. Quem tem os horários disponíveis na manhã, faz só na turma da quarta. São 2 turmas distintas, trabalhando o mesmo conteúdo com a mesma transmissão. Certo, Felipe? Certíssimo, é isso aí. Felipe, para a gente finalizar e receber o nosso próximo convidado, eu queria que você nos respondesse uma questão. Por que as pessoas devem fazer esse seu seminário? Olha, se for do desejo delas, né, é um seminário onde, olha, em primeiro lugar, o que me vem na cabeça é que é um seminário muito sério, tá? Se está procurando alguma coisa séria, aprofundada, né, é o lugar, tá? Então, isso já é um grande motivo, né? Mas é um convite, talvez, para algumas pessoas iniciarem bem uma formação, passar bem por Freud, o que depois ajuda muito na escola francesa, né? Porque na escola francesa, Lacan vai pegar na nossa mão e levar a gente para Freud novamente, né? A gente vai rever tudo isso. Bom, olha, vocês vão encontrar alguém que ama o que faz, sendo honesto, assim, de peito aberto. Vão encontrar alguém que ama o que faz, e se tiver desejo ali de vocês, vai só somar com o meu e a gente vai junto com isso. Maravilha, Felipe. Tá bom. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Você está trazendo um projeto lindo para a Sociedade Psicanalítica Online. Não é à toa que a SPO está fazendo desse seu projeto o projeto que vira também um novo projeto da SPO, que é ter a formação de base, a formação inicial. Então, estamos casando aí o 4 tempos com a formação inicial daqueles que desejarem. Então, para vocês que estão aí escutando, né, seja ao vivo ou seja por gravação, eu quero recomendar a vocês que falem desse seminário do Felipe, né, compartilhem esse seminário para aqueles que desejam entrar na psicanálise, né? Pessoas que conhecem a psicanálise, de repente, porque fazem análise, ou porque conhecem, né, por leituras, enfim. Então, aqueles que desejam, de fato, se aproximar da psicanálise, conhecer a teoria freudiana, né? Fica aí a recomendação do seminário do Felipe. É a minha recomendação. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou pelo WhatsApp: Felipe, estou pensando em fazer esse seminário aqui, o que você acha? E me mandou a arte do seu seminário. Falei, vai fundo, vai gostar muito. Todo mundo que fez gostou muito, você vai gostar também. Então, já tem gente aí dizendo que vai se matricular. Então, se inscrevam mesmo no seminário do Felipe. Está super recomendado pela Sociedade Psicanalítica Online. Felipe é uma pessoa que faz uma transmissão muito séria, né? Então, fica aí a recomendação para aqueles que quiserem ler Freud com seriedade. Seja porque estão começando na psicanálise, ou seja porque nunca leram a obra toda, a obra completa, e desejam fazer isso e fazer de mão dada. Então, o cara que está aí disposto, desejoso a dar a mão, é o Felipe. Fica a recomendação. Obrigado, Felipe. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bem, então, já nós vamos receber outro dos nossos coordenadores. Peço que eles vão sinalizando aí pelo chat quando estiverem disponíveis. E nos intervalos entre um coordenador e outro, eu quero dizer um pouquinho sobre alguns seminários de minha coordenação, né? Então, enquanto eu fico aguardando aí alguns coordenadores, eu vou falando também daqueles que eu coordeno. E o primeiro que eu quero falar é o seminário Em Pares e por Partes, que é o seminário que eu sempre recomendei, agora temos o do Felipe também,
mas o que eu sempre recomendei para quem está chegando na Sociedade Psicanalítica Online. Em pares no sentido de que vamos juntos, né? Não é par de dupla, né? São os iguais, os colegas, os psicanalistas. Então, vamos em pares, vamos juntos e vamos por partes. E que partes são essas? Duas partes, a teoria e a clínica. A teoria são os textos metapsicológicos do Freud e a prática, a clínica, são os chamados artigos sobre a técnica ou escritos técnicos. Então, no seminário em pares e por partes, eu mesmo faço a transmissão. Primeiro dos artigos teóricos e depois dos artigos técnicos, clínicos do Freud. Então, a gente vai da teoria à clínica em um semestre. Então, essa é uma proposta feita por mim mesma, né, para formação continuada. É um seminário de nível inicial ou intermediário. É para aqueles que desejam, né, esse pontapé inicial para conhecer a teoria psicanalítica que embasa a clínica psicanalítica, sempre chegando à clínica no fim. E também para aqueles que desejam voltar, né, voltar a conceitos como narcisismo, pulsão, recalcamento, o próprio conceito de inconsciente, e depois ir aos artigos técnicos, para a gente entender, por exemplo, que psicanalista não deve fazer anotação durante a sessão, como a gente vê aos montes por aí, inclusive nos filmes e etc e tal, para a gente entender qual é a real função do divã e não falar baboseira, para a gente entender a diferença diagnóstica e não dar a direção de um tratamento para um sujeito conforme o diagnóstico de outro, que não é todo mundo igual, que psicanalista não deve só fazer fale-me mais sobre isso e conduzir todo mundo da mesma forma. Então a gente volta a questões muito importantes, fundamentais, nesse seminário chamado Em Pares e por Partes. Esse seminário aconteceu sempre. Ele foi o primeiro seminário da SPO e se repete no primeiro semestre de todo ano. E ele aconteceu sempre às quartas-feiras. Mas desta vez, no segundo semestre deste ano de 2024, eu acabei assumindo um novo compromisso de seminário e esse seminário se prolongou mais do que o planejado, se prolongou pelo desejado e tomou esse horário. Então, pela primeira vez, o Em Pares e por Partes vai acontecer às terças-feiras. Então, se você deseja se inscrever no seminário Em Pares e por Partes, reserve aí o seu horário de terça-feira. Se eu não me engano, das 19 às 20. Se eu não me engano, porque eu não anotei. Ou 18 às 19, ou 19 às 20, algo assim, mas a gente comunica depois oficialmente para vocês, tá bom? Vamos então receber aqui, ó, Hélio Rintz, nosso coordenador, próximo a conversar conosco aqui sobre o seu seminário 2025.1. Vamos lá. Boa noite, Hélio. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo. Me ouvem bem? Muito bem, muito bom ter você aqui. Tudo certinho. Eu agradeço a possibilidade. Maravilha. Hélio, conta pra gente qual é a sua proposta de seminário para 2025.1. Você que já coordenou 2 seminários importantíssimos aqui pela SPO, agora está propondo algo novo. Conta pra gente. Antes, deixa eu só comentar que eu vou me matricular no percurso do Felipe. Ah, que legal. Eu vou seguir, eu vou de novo no Freud, agora com outra leitura, mas vou junto porque eu confesso que eu amo os textos do Freud e voltar é sempre uma alegria. Que bom, boa noite. Muito bom você, amor. Porque eu dou muito crédito aos psicanalistas que se colocam, né, para ouvir transmissão, né? Tem muita gente que só ensina, não senta para aprender, vamos dizer assim, de maneira simples, né? Muito bom saber que você vai se dedicar a esse seminário também. Vamos lá, conta pra gente, Hélio, o que você propõe para esse semestre? E acho que travou um pouquinho. Eu ou o Hélio? Alguém conta aí nos comentários. Para mim tá travado aqui. Ah, foi a conexão do Hélio, gente. Conta para mim aí. Então vocês estão me vendo e ouvindo, né? Ah, o Hélio deixou um comentário aqui. Eu tô quietinho aqui, ó. Vai que fui eu que caí. Isso foi o Hélio, vai dar certo. Não sei se foi a minha conexão, mas eu caí. Voltei? Vamos lá, voltou. Então vou ser rapidinho, sucinto, para a gente não perder tempo. Eu fiz já o seminário sobre o neoliberalismo, né?
que acho que é um tema importante. E eu queria, antes de tudo, bom, o meu seminário se chama O Analista e a Subjetividade da Sua Época. Eu fiz o primeiro seminário, foi sobre o neoliberalismo. E eu penso que estar atento à subjetividade da nossa época, para citar, né, aquela nossa conversa inicial sobre esse seminário, e que você lembrou muito bem do Lacan, dizendo que deve renunciar à prática da psicanálise todo psicanalista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. E aí falávamos... Né? Acho que caiu mais uma vez, né? Vocês conseguem me ouvir ainda? Acho que teve outro probleminha na conexão do Hélio. Se vocês puderem, sinalizam para mim se continuam me ouvindo bem. Acho que o Hélio teve um problema de conexão outra vez. Sim, né? Alguém já informou aqui. Vamos aguardar mais um momentinho que ele já deve estar voltando, retomando a conexão. Acontece no ao vivo, gente. Vai dar certo. O Hélio estava lembrando uma conversa nossa, né, onde eu citei essa colocação do Lacan, que é uma colocação assim, muito dura, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas sobre renunciar à psicanálise, né? Deve renunciar à psicanálise, né? Abrir mão da psicanálise por não dar conta de alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época, né? É categórico isso, né? Renuncie à psicanálise, abra mão do seu ofício, abra mão do seu fazer, né? É realmente algo bem sério, né? Eu penso assim, né? E aí a gente tem que se colocar a pensar, né? Será que nós estamos alcançando a subjetividade da nossa época, né? Hélio comentava que olha, agora acho que ele vai conseguir entrar mais uma vez. Comentava que falou já sobre neoliberalismo em outro seminário, né? Será que a gente dá conta, né, de entender como o neoliberalismo atravessa a nossa clínica? Essa é outra questão. Vamos lá, Hélio. Acho que agora vai, hein? Sua câmera que está invertida. Tá Isso. difícil, hein? Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. E eu ouvi aí um pedaço do que você falou, se essa exortação é muito dura, mas eu não vejo nada como muito dura, não, no sentido seguinte. Falávamos agora, né? A Freud tem ainda orientações aí extremamente importantes nos dias de hoje. Mas é fundamental que nós nos atualizemos, em especial por conta, aí um dos temas desse encontro que eu vou proporcionar aí nos seminários é a respeito mesmo da questão do neoliberalismo, de novo, né? Trazer esses diálogos, porque a questão da produção de subjetividade da época do Freud para hoje mudou muito, né? A posição do capital mudou muito. E ela assume uma centralidade, ela assume um espaço aí, que ela não assume um espaço, ela toma conta do espaço, né? Ela toma conta do espaço e passa a produzi-lo. Então a minha ideia é colocar a psicanálise para dialogar com outros saberes, outras ciências, outros conhecimentos. Então eu quero falar de economia, de sociologia, de ecologia, de análise de discurso, que também dialoga, e colocando a questão dos dispositivos, das possibilidades de interpretação analítica desse contexto da nossa subjetividade. Provocar mesmo o analista a uma coisa que às vezes eu acho que tem muito analista que não gosta, que é sair do conforto de ler os analistas, né? Não, estou lá lendo Freud, estou lá lendo Lacan, mas a gente precisa colocar esses caras em diálogo. Eu acho que isso é uma das maiores ensinamentos que o Lacan nos deu, foi justamente o dele ser um dialogador, né? Dele colocar a psicanálise em outra perspectiva de diálogo com outros saberes. Senão a gente se fecha. E aí fica tudo só discutindo, né, dentro da nossa bolha. É uma bolha também.
Às vezes, colocar um outro saber para dialogar pode nos provocar a forçar rupturas, a novas possibilidades de olhar para os mesmos temas, etc. E eu não sei quanto a vocês, mas é impossível alguém que deita no divã que não vai falar da relação dele com a tecnologia, da relação dele com a ansiedade produzida pela tecnologia, pela questão da gestão do tempo que é externa a ele. Aquela subjetividade do sujeito que se acomoda lá no divã para falar de si, ela está sendo atravessada por vários elementos, especialmente num Brasil que tem várias questões também, como o racismo, o sexismo e outros temas que são transversais. E aí a minha ideia é justamente propor esse diálogo. Muito bom, Hélio. Eu queria ressaltar, inclusive, endossando sua fala, que uma característica muito especial da sua transmissão é essa capacidade de diálogo com outras ciências. Uma coisa que, como você sinalizou, Lacan fazia muito bem, e você também faz muito bem, ao trazer outras ciências para dialogar com a psicanálise. Acho fundamental, né, quando eu dizia ser uma coisa muito séria o que o Lacan diz sobre renunciar à psicanálise, esse psicanalista que não dá conta, eu diria, de alcançar a subjetividade em seu horizonte, a subjetividade de seu tempo. Acho que hoje a gente tem muitos que deveriam seguir essa colocação do Lacan, assim, ou você se atualiza ou renuncia, porque, de fato, as questões do capital, as questões da tecnologia, as questões raciais, as questões da sexualidade, né, do machismo, de questões de gênero, alguns psicanalistas, não, isso aí não tem nada a ver com a psicanálise, não quero saber disso, né, e tal. Uhum. A subjetividade de hoje, né, tá aí, é pautada em tudo isso, né, e acho que é muito bacana a sua proposta de diálogo com todas Sim. essas questões. Queria que você contasse para nós qual será o dia e o horário do seminário que você propõe, Hélio. É quinta-feira, 18 às 19. Toda quinta, das 18 às 19. Então, ao longo do primeiro Ao semestre... longo do primeiro semestre, 20 encontros. Maravilha. Então, toda quinta-feira, das 18 às 19, ao longo do primeiro semestre. E aquela pergunta que eu fiz para o Felipe, você ouviu, vou fazer também para você. Por que as pessoas devem se inscrever no seu seminário, Hélio? Bom, eu vou plagiar o Felipe e vou dizer que, poxa vida, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Então, eu entro com tudo. Se eu não for entrar com tudo, eu vou ficar de fora, eu vou fazer outra coisa. Acho que é muito importante isso. Deixar claro que a coisa é feita com muita potência também por aqui. Por que fazer esse seminário? Porque justamente a proposição desse diálogo com os outros saberes é um convite a nós podermos sair do nosso conforto, a nós podermos sair daquilo sabido e colocar em perspectiva com essas outras ciências, com a filosofia, né? Que o Freud também tinha uma posição ambígua com a filosofia, porque nos escritos dele ele desdenhava, nas cartas ele elogiava. Então tem uma relação bem interessante dele aí com a filosofia. Mas, poxa vida, entrar em diálogo com autores como Nietzsche, Foucault, traz uma riqueza. E assim, eu lembro do primeiro encontro que a gente fez uma live de cada seminário para o pessoal conhecer. Quando eu falei de vamos fazer um diálogo com outras ciências, com outros conhecimentos em geral, rapidamente alguém no chat já escreveu, mas isso não é perigoso para a psicanálise, porque pode ser que... Falei, não, é justamente esse medo que nós precisamos romper. Então eu acho que é um convite a gente poder passear por paisagens não programadas, assim, mas paisagens diferentes. Esse é o convite. Muito bom, Hélio. Muito obrigado, viu? Eu que Gratidão. agradeço. Um abraço. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Então vamos aguardar o próximo coordenador a entrar. Sinaliza aí para mim quem já estiver disponível. E eu queria, dizendo a vocês, enquanto o próximo coordenador não entra, que os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né, a cada semestre na SPO são trabalhos visando a formação.
E não só a informação. Não é só para você obter informações e colocar na mochila. É para você se colocar em trabalho, para te implicar, né? Para que você se implique, para que você saia da zona de conforto, para repetir as palavras do Hélio, né? Então, assim, o Hélio acabou de dizer o horário do seminário dele, Felipe já deu 2 possibilidades também de horário para o seminário dele. Estejam atentos aos dias e horários para que vocês possam estar ao vivo, né? De repente você gostou muito de um tema, mas naquele horário você não consegue de forma alguma. Tente pensar outro, mas tente estar ao vivo, tente se colocar em trabalho, isso é fundamental. Todos os nossos seminários ficam gravados, todos. Mas isso é porque se você perdeu uma sessão ou outra, você poderá ver e ficar junto dos pares, né? Para você não ficar aí perdido. Mas veja, não se acomode com as gravações, né? Use as gravações, né, em caso de extrema urgência, se você realmente precisar. Ou ainda se quiser rever, escutar de novo, né? Mas tenta aí encontrar um horário que você possa estar ao vivo conosco. Eu vou receber agora o Daniel Gostaltas para falar com a gente. Boa noite, Daniel. Olá, boa noite. Tudo bem? Bem, e vocês, como estão? Tudo ótimo. Muito bom receber você aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que te agradeço pelo aceite. Daniel, conta pra gente qual é a proposta do seminário que você está trazendo para esse semestre. Bom, a gente já vem trabalhando há algum tempo sobre uma temática que a gente considera muito importante, que é a conexão entre Freud e Lacan. A gente entende, inclusive, a SPO como uma sociedade que tem um olhar sobre a teoria lacaniana, mas também entende, né, a importância de ter um percurso em Freud. Inclusive, o Felipe, com essa proposta do seminário, vai fazer todo o sentido para nós, para a sociedade também, para quem está no percurso, rever conceitos ou mesmo se familiarizar com conceitos. E a conexão que a gente vem sempre trabalhando, né? Acho que travou um pouquinho aí o Daniel. Alguém sinaliza para mim no chat, por favor. Eu nem sei dizer para vocês se de fato é a conexão dos nossos coordenadores, como aconteceu já com o Hélio. O Felipe respondeu ali que caiu, mas foi o Daniel. Vocês estão me ouvindo bem? Olha, aqui o Felipe disse que eu estou ok. Mas eu ia dizer que eu nem sei se são eles, é porque o Instagram hoje não está normal, o WhatsApp também não. A gente está com um probleminha aí nos sistemas, né? Acredito que no meta de maneira geral. Vamos lá, Daniel. Voltou. Olá, vamos lá? Vamos tentar de novo, né? Parece que estão nos boicotando aqui, né? Mas vamos lá. A ideia da gente trabalhar o conceito, né, essas conexões que a gente já vem fazendo há alguns semestres, nós fizemos 3 semestres, estamos trabalhando sobre vários olhares, várias formas da gente encontrar a conexão. Para esse semestre, a proposta é a gente trabalhar a questão do próprio analista, ou seja, o que é realmente fundamental dentro da teoria para a aplicação do analista, e o analista que se reinventa no seu tempo. E a gente entender, inclusive, um momento diferente entre Freud e Lacan, o momento dos 2 analistas, das 2 práticas, e como que o analista, no tempo de hoje, ele também precisa reinventar, ele precisa fazer um movimento, que é um movimento que preserva a psicanálise, preserva aquilo que é da estrutura, que é do fundamento, aquilo que é importante, aquilo que ganha um sentido, mas a clínica dele vai ser o laboratório, essa é a ideia. A clínica dele vai atender o sujeito do dia de hoje. Então, inclusive, conectado um pouco com aquilo que o Hélio trouxe, né, quando o Hélio fala um pouco dessa contemporaneidade, a nossa ideia é ver o analista na sua prática. Como que ele vai trabalhar isso, como que ele vai desenvolver e vai ter a sua flexibilidade, ainda respeitando a própria estrutura da psicanálise. Quer dizer, a ideia não é fazer de qualquer jeito, a ideia não é ignorar os conceitos principais, mas é ver aquilo que, na teoria mesmo, tanto de Freud como de Lacan, tinha a implicação desse analista, como que ele poderia dar conta disso, o que realmente ele tinha que fazer. Então, os movimentos, que são os movimentos que permitem a clínica hoje, os movimentos em que a clínica precisa fazer hoje, considerando
qual é essa dinâmica, qual é o discurso que está presente. Então, aquilo que, de alguma forma, faz com que a clínica funcione hoje, com que a clínica ganhe realmente um sentido, que ela produza realmente uma análise, que ela articule nesse desejo de que haja análise. Então, a ideia é olhar para Freud, olhar para Lacan, fazer essa conexão, mas com certeza trazer a atualidade, trazer o dia de hoje. O que nós temos que trazer na clínica, qual é o movimento que nós vamos fazer para que faça funcionar. O desejo de que haja análise, para mim, é sempre o norteador realmente da nossa clínica. O que eu preciso fazer hoje para que haja análise? E quando a gente vai trazer movimentos como, por exemplo, o que não tinha, né, pelo menos em Freud era claramente não existia, e em Lacan a gente pode ver já a transmissão, depois a gente pode chamar a transmissão online de Lacan, de alguma forma, podemos dizer que ele também traz isso na história da psicanálise, mas quando a gente olha o nosso momento de hoje, como que a gente faz funcionar? Né? Ou seja, como que a gente faz com que a análise aconteça no contexto de hoje? Onde que está o desejo do analista nesse contexto? Onde precisa dar uma pedalada para que isso funcione? É esse lugar. Então, nós vamos trabalhar nesse seminário, nesses 6 meses, primeiro semestre do ano de 2025, com essa proposta de olhar a prática analítica, mas a prática não só das teorias marcadas, das teorias registradas, mas do contexto de hoje. Esse, como a gente traz, inclusive, né, no título, o laboratório, né, esse fazer do analista, essa prática que realmente a gente precisa considerar e como que nós enxergamos a atualidade, como que nós enxergamos o analisando, como que nós enxergamos a própria psicanálise nos dias de hoje. Então é esse movimento que a gente vai trazer, que a gente propõe. Isso é muito importante, né, Daniel, perdão, para a gente não ter um engessamento da prática analítica, né? Para que a gente possa, de fato, e eu falei Hélio não à toa, pensar o que o Hélio traz como proposta também, né? Esse contemporâneo, essa subjetividade como está posta hoje, né? Então isso é realmente fundamental o que você propõe. Mas para qual horário você propõe, Daniel? Dia e horário para quem quiser te acompanhar. Às sextas-feiras, 18h30, durante o primeiro semestre de 2025. Sempre às sextas, às 18h30, para inaugurar aí o final de semana, ou para finalizar a semana, para quem quiser. Maravilha. Você está abrindo e fechando a semana pela Sociedade Psicanalítica Online, né? Para quem não conhece, o Daniel tem um projeto com a SPO que não é exatamente um seminário, é o Roteiro Psicanalítico, que acontece toda segunda-feira, gratuito, inclusive. E na sexta-feira, Daniel vai estar fechando a semana. Então, Daniel abre a semana na segunda, fecha a semana na sexta. Muito bom, Daniel. Conta pra gente, Daniel, por que as pessoas devem fazer esse seminário de sua coordenação e transmissão? Eu acho que a proposta do seminário de falar da prática contemporânea da psicanálise é essencial para que a gente não fique somente na questão teórica de um tempo atrás, entendendo toda a importância dos nossos estudos, daquilo que nós olhamos, mas se nós não fizermos uma conexão na nossa prática contemporânea, de alguma forma, me parece que a nossa clínica escapa pelos dedos. Ou seja, a gente perde o funcionamento, a essência, ou a funcionalidade até mesmo da análise. Então, para que haja análise, eu acho que é importante a gente trabalhar isso. Então, seria essa justificativa, para que a nossa análise pudesse realmente acontecer, para que a gente pudesse valorizar o desejo do analista. Maravilha, Daniel. Muito obrigado, viu? Será ótimo esse seminário, eu tenho certeza. Tá bom. Obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau. Bem, então até que a gente receba o próximo, eu quero primeiro dizer que Daniel propõe uma conexão entre Freud e Lacan e entre a teoria psicanalítica, a tradição psicanalítica com a clínica de hoje. Então, assim, fundamental. Felipe, inclusive, deixou agora um comentário aqui no chat. Eu faço seminários com o Daniel justamente para o laboratório. Amor.psicanalítico, diz Daniel Gostaltas, é um ótimo professor. Então, outros feedbacks vão chegando aí, mas eu li esses agora prontamente para endossar aqui a fala do Daniel, dizer que vale muito a pena estar com o Daniel Gostaltas. Ele é o cara. Queridos, eu quero também aproveitar aí o intervalo entre um convidado e outro, né, dos nossos coordenadores, para falar de um outro seminário de minha coordenação. Comentei antes que coordeno o Em Pares e por Partes e que o seu horário das quartas-feiras foi tomado por um outro. Então é desse outro que eu quero falar, o que justifica o Em Pares e por Partes esse ano acontecer nas terças-feiras, no ano de 2025.
Porque na quarta-feira, das 17h30 às 18h30, nós estamos com um seminário que já começou, que se chama Estudos de Casos Clínicos, Clássicos e Contemporâneos. Estudamos os casos clínicos clássicos do Freud, e os casos contemporâneos são os nossos. Então, articulamos a clínica de Freud com a nossa clínica hoje. Então, é um seminário para estudo de caso, mas é um seminário de leitura. Então, nós lemos os casos clínicos do Freud e nas pausas articulamos, né, nas pausas de leitura entre um ponto e outro, articulamos com o nosso fazer clínico de hoje. É um seminário que já começou a acontecer. Nós já estudamos o caso Dora, já estamos aí em meio do caso do pequeno Hans, né? Mas vamos ainda continuar. Nossa, mas aí se eu entrar agora e quiser ter acesso a algo anterior, dá para a gente conversar, não tem problema. Mas o importante que você saiba é que a gente vai articulando a clínica de Freud com a nossa. Essa clínica contemporânea, ela está sempre em movimento. Então, problema nenhum você entrar em movimento e acompanhar conosco aí o pequeno Hans, o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos, o Schreber. Então, vamos estudar os casos clássicos do Freud e vamos articular com a nossa clínica. Então, se você quiser vir, será muito bem-vindo nesse seminário que tem sido assim um espaço muito gostoso de estudo de caso para cada um de nós que dele faz parte. Bem, então, tem agora aqui um comentário da Bárbara. Até agora só vi ótimas propostas de se pôr em trabalho. Parabéns pela iniciativa de todos os envolvidos. Obrigado, Bárbara. Bárbara Boizel. Bem, então vamos receber agora mais um dos nossos coordenadores. Deixa eu chamar aqui o Gustavo Pechite, coordenador de seminário. Laírson está dizendo ali, e o projeto Lacan Sem Pressa? Vamos falar dele, Laírson. Deixa a gente receber o Gustavo. Olá. Ainda não te vejo, Gustavo. Não, só um instante que eu acho que está virado. Está virado a minha tela e eu não estou conseguindo virar para mim. Ah, muito bem. E aí, como vai? Muito bom. Muito bem, você. Satisfação estar Muito aqui. obrigado. Entre uma atividade e outra, cá estamos. Muito obrigado. Gustavo, conta pra gente o seminário que você coordena este semestre, qual é? Meu querido, é um seminário ao qual estou muito ansioso, assim, no bom sentido, né? Ansioso no sentido de ansiar por algo, que é um seminário de introdução a Lacan, né? Introdução ao ensino de Lacan, mas realmente é uma introdução mesmo do Beabá, né? Com o objetivo assim de... Eu tenho muito esse desejo, né? Nas minhas transmissões e nos seminários que eu já conduzi aqui. Esse ano foi o Linguisterie, que foi muito bem recebido, de desmistificar aí essa coisa do Lacan, né? Não necessariamente fazer com que Lacan seja compreensível, né? Porque isso aí é a questão do não sentido, mas desmistificar esse medo, né? Que Lacan é um bicho de 7 cabeças, né? E a gente vai morrer sem entender Lacan, então a gente não precisa querer abraçar o mundo, porque não tem como. Para me ajudar nessa tarefa, então, atendendo aí a um convite que você me fez, pensamos esse seminário com muito carinho, até nas trocas de mensagens de madrugada, vamos fazer assim, assim, nas pautas. Foram selecionados transmissores da psicanálise e analistas a dedo. Foi realmente a dedo, e eu pensei da seguinte forma: eu gostaria que pessoas que fizeram e fazem parte da minha formação continuada que estivessem aqui nesse seminário. Então, é um seminário de introdução a Lacan, com nomes, já posso dizer os nomes? Pode, por favor. Nós contaremos com ilustríssimas presenças. É importante dizer que todo semestre na Sociedade Psicanalítica Online nós temos um seminário que varia de formato, como vocês que estão aí desde o início da live devem estar percebendo. Todo seminário é coordenado por alguém, que esse mesmo alguém faz a transmissão ao longo de um semestre, né? Temos aí uma transferência de trabalho para caminharmos um semestre juntos. Mas a cada semestre a SPO traz pelo menos um seminário com um formato diferente, que não é exatamente esse mesmo formato que o Lacan seguia, por exemplo, onde ele sozinho fazia as transmissões e chamava outros assim só para se colocar em trabalho, né? Nós temos um seminário que varia um pouquinho no sentido de que a cada semana é um convidado que faz a transmissão. A cada semana é um psicanalista diferente
é alguém que traz a sua contribuição para o seminário. Então, o Gustavo está coordenando agora um seminário que a transmissão não vai ser feita só por ele. Pelo contrário, a cada semana uma pessoa diferente. E vamos aos nomes, Gustavo, porque são grandes nomes, queremos ouvir. São grandes nomes. E é realmente um formato de seminário muito interessante que você trouxe, né? Esse semestre aí com práticas clínicas, que eu tive a satisfação de falar sobre os 4 conceitos. E é interessante porque você tem várias visões, né, sobre a própria psicanálise, né? Aproveitar e deixar um olá aqui, falei de pessoas que fizeram e fazem parte da minha formação. Um abraço para o Ferdinando Zaparoli, grande, queridíssimo Ferdinando. Vamos aos nomes. Então, abrimos o nosso seminário então, com Richard Simon. Um abraço meu para o Ferdinando também. Agora pode seguir. E eu cometi o ato falho clássico, né? Falei Fernando. Né? Isso já aconteceu algumas outras vezes. Vamos aos nomes, bom, então, Gustavo. O nosso seminário se inicia com Richard Simon, um grande pesquisador da psicanálise, que vai falar conosco justamente sobre a formação da psicanálise, a fundação da psicanálise, para que comecemos, então, de lá de trás, né? Como ele mesmo diz, a psicanálise não saiu da cabeça do Freud de uma hora para outra, né? Então, ele vai nos falar aí numa aula aberta, não sei se pode anunciar, mas já estou anunciando, né? Essa aula aí vai ser aberta, sobre a fundação da psicanálise, baseado num trabalho de fôlego que ele vem fazendo. São 6 volumes debruçando-se sobre o projeto. Ele até nos falou sobre isso no congresso. Então, eu vou ter o prazer e a honra de receber Richard Simank para abrir o nosso seminário. Depois nós temos Helena Lima, grande Helena Lima, Daniel Gostaltas, meu querido amigo e coordenador, trabalhamos juntos aqui na SPO, né? Laís Locatelli vai estar conosco também, esteve no seu seminário também, né, falando sobre o nome do pai. Marcelo Veras, um nome que me honrou muito com o seu aceite, realmente é uma pessoa muito importante na minha formação. E esse ano me aproximou da Fernanda Varelli, que fizemos o trabalho aqui no ramo de cinema, né, sobre a loucura entre nós, né? Então, Marcelo Veras vai estar conosco. O Alexandre Starnino, né, que esteve conosco no congresso, também aceitou o nosso convite, estará conosco. Este que vos fala, né, vocês não ficarão livres da minha pessoa, falando aí sobre os 4 conceitos, que é a minha base, né, que é o meu estudo aí há bastante tempo. Teremos o Luiz Felipe Zanini, né, meu grande amigo aqui também. E é interessante a gente casar os 2 seminários, né? Porque você não entende o Lacan sem o Freud. Então é muito interessante você passar pelo Freud e com o Lacan a gente fazer essa releitura, né? Inclusive, uma das pautas, que é a pauta da Helena Lima, que aceitou a minha provocação, eu já até escrevi sobre isso, é que se estaríamos precisando de um retorno a Freud, dentro do ensino da psicanálise, da transmissão da psicanálise, do que a psicanálise está se tornando, né? Então, a Helena Lima vai falar sobre isso e o Zanini faz, de certa forma, esse retorno a Freud. Porque a gente tem um retorno a Freud que não é necessariamente epistemológico somente, mas manteve os textos aí sempre vivos. Vamos ter Iana Lissandretti, né? Querida, também acho que esteve com você no Práticas Clínicas, muitos nomes aqui, né? Teremos o Eduardo Amaral, agora nós teremos 2 Eduardos, mas o primeiro Eduardo Amaral vai estar conosco com 2 pautas. Eu disse a ele, não, eu quero que você faça 2 pautas, e aí ele aceitou as 2 pautas. Muito obrigado, meu querido, por todo o espaço de sempre. E o Eduardo Andrade, então nós vamos ter 2 Eduardos, né? Vai estar aí conosco também. Gesiane Gonçalves vai estar falando conosco. As pautas eu não me lembro de cabeça, mas se não me engano, algo relativo aos nós e ao diagnóstico da clínica nodal. Não se assustem, tá, gente? É passo a passo, né? Vanilza Loureiro, querida Vanilza, aqui do Rio de Janeiro, porque já fiz alguns percursos presenciais com ela. O grande, excelentíssimo Jorge Cesarino aceitou meu convite de bom grado, com quem estava agora há pouco, antes de entrar aqui com vocês. Aceitou meu convite de bom grado, que me honrou muitíssimo. Fofoca
de bastidor, até compartilhei contigo a mensagem que ele me mandou aceitando. Psicanálise dessas coisas, a gente se emociona com o aceite das pessoas que são importantes para nós, né? Que a gente considera, né? E o Daniel Omar Pérez, grande Daniel, que está sempre aí conosco, com quem... Esse eu posso dizer que ele faz parte da minha formação desde o começo, vamos dizer assim, né? Foi, assim, um dos primeiros contatos, vamos dizer, que eu tive com a psicanálise, através do livro dele, do Inconsciente, Onde Mora o Desejo. Nunca imaginar que eu iria ter essa transferência de trabalho com o Daniel, até que um belo dia a coisa acontece e assim as coisas vão caminhando, né? Então são esses Grandes nomes, nomes. né? Grandes nomes, uma grande lista, a minha grande E, fala Gustavo, também, né? qual Que eu acabei dia e fazendo. horário você coordena esse seminário? Esse seminário, então, vai acontecer às quartas-feiras. As quartas-feiras estão cheias aqui na SPO, né? São as quartas-feiras freudianas, né? Das 18h30 às 20h30. Com exceção da aula do Richard Simank, que por um motivo de agenda, né, acontecerá numa quinta-feira, né, no dia 27 de fevereiro, uma aula aberta aí pelo YouTube da SPO. Então, o Richard Simank faz uma aula aberta e depois todas as outras transmissões serão na quarta-feira, das 18h30 às 20h30. Gustavo sempre estará presente, né, abrindo a sala, conectando um tema a outro, mas as transmissões serão feitas por psicanalistas diferentes. Gustavo faz uma, eu faço duas, e cada colega desses citados vai fazer mais uma, né? E aí tem alguém já perguntando aqui, ó, Encontro dos Encontros, já pode se inscrever? Sim, pode se inscrever. Na sequência eu vou falar um pouquinho das inscrições para vocês. Gustavo, por qual motivo alguém deve se inscrever no seminário que tem por título Introdução ao Ensino de Lacan? Essa pode ser a pergunta de $1 milhão, por vários motivos, né? Você pode me dar a letra A, B, C, não, uma brincadeira. Primeiramente, por ser um dispositivo de escola, e que é isso que a gente se propõe aqui, por ser um dispositivo de escola, o seminário. Agora eu vou pegar para mim uma fala sua, que eu já escutei várias vezes, que é o ato de semear, né? O seminário é o semear. E na formação continuada, que é o que a gente se propõe, né? Não entrando aí muito no mérito, o Laírson até falou que eu fui mais um do cartel dele de formação do analista aqui, não entrando muito nesse mérito, mas é a única forma de se formar analista. Para você se formar analista, não para você se informar sobre a psicanálise, né? Que há muito essa diferença entre a informação e a formação, né? Que essa formação não seja uma deformação. Então, através desse dispositivo do seminário, que é o dispositivo que Lacan utilizou durante todo o seu ensino, né? É um dispositivo que ele é aberto, vamos dizer assim, né? Então ele nos coloca em trabalho, né? O seminário não é um ensino acadêmico, né? Que você tem uma pauta e você tem que seguir aquilo ali, as coisas mudam, como a gente sabe, né? Mudam os rumos, porque mudam as trocas, mudam as visões, uma coisa acontece aqui, outra ali, e assim nós vamos fazendo a nossa forma como analistas, como pessoas e em grupo, né? Eu gosto muito do nome do seu seminário, Em Pares e por Parte, né? Porque a gente só faz essa formação em par, né? Com os nossos pares, nas nossas discussões éticas e bem pautadas, claro, e isso produz o analista, né? Isso que produz o analista. Então, o analista ele só vai ser produzido se ele passar por uma formação que tem aí tons analíticos. E o seminário é uma desses dispositivos. Maravilha, muito obrigado, viu, Gustavo? Um abraço. Obrigado a você pelo convite, pelo ano, né, que foi muito bom aí, com vários projetos aqui pela SPO, né, o Livro, o Freud, e vamos lá. Obrigado. Hã? Maravilha, obrigado. Pessoal, então agora que o Gustavo vai saindo, eu vou dizer um pouquinho para vocês do seminário que o Laírson me cobrou aqui, ó, o Lacan Sem Pressa, e por fim dizer sobre valores e inscrições. Muito bem, o Lacan Sem Pressa é um seminário que a gente já faz desde 2022, se eu não estou enganado. Sim, 2022.
E esse seminário, Lacan sem pressa, né, tem um nome que diz tudo, né? Assim, é sobre ler Lacan e sem pressa. E quando eu digo ler, é ler mesmo. O Lacan sem pressa é um seminário de leitura. Você não precisa ler para vir para os encontros. Pelo contrário, você vem para os encontros para ler. Nós lemos juntos. Um lê, para, comenta, o outro lê, né, vai comentando quem quer, quem deseja se colocar em trabalho, né? Alguns vão ouvindo um pouco mais, falando um pouco menos, outros falam um pouco mais, enfim. Mas a gente vai ali bem junto mesmo, né? Mas lendo e indo junto, né? O Felipe está ali comentando, Lacan sem pressa é o queridinho da SPO. Eu sempre brinco assim. É o queridinho. É um seminário onde a gente encontra, né? Assim, a gente se encontra, né? O Gustavo, o Felipe, a gente se encontra lá. Esse semestre o Daniel não pôde estar, já esteve conosco antes. Mas, enfim, é um seminário que é um espaço de estudo para todos nós também, né? Então, é um seminário muito gostoso, assim, onde a gente vai lendo Lacan. E aí eu disse para vocês que eu comecei esse seminário em 2022, né? Eu propus e coordenei desde 2022. Então, nós já fizemos a leitura do livro 1 e do livro 2 do seminário. Agora nós estamos no livro 3 e já estamos na metade dele. Então, 2025.1, nós vamos continuar estudando as psicoses a partir do livro 3. Tem problema entrar no meio? Problema nenhum, né? Mas se eu entrar e não entender, a gente está desde o começo também não entende nada. Então, brincadeiras à parte, não é para a gente compreender a coisa, né? O próprio Lacan diz contra isso, não é sobre uma compreensão, né? A gente está ali no Lacan sem pressa para tirar algumas coisas do seminário para a nossa clínica e para permitir que o seminário tire algumas coisas da nossa clínica. Então, se você deseja enfrentar de maneira dedicada o estudo da obra de Lacan, né, especialmente dos seus seminários, o seminário que eu quero te recomendar aqui é o Lacan sem pressa. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre inscrições e sobre valores. Em 2025 nós temos os novos valores, né? São os valores do ano que nunca foram ajustados. É a primeira vez que a gente vai mudar o valor dos seminários, né? Desde que a SPO começou, e ela já tem 4 anos, os valores praticados são os mesmos. Então a gente vai fazer aí o nosso primeiro reajuste, mas não é nada para apavorar ninguém, não. Fiquem tranquilos. Bem, nós temos duas possibilidades de pagamento de seminário. Você pode pagar o seminário no cartão de crédito, dividindo a partir de um link que a gente envia para você fazer de forma muito segura pelo Mercado Pago o pagamento do seminário. Não dá errado, não tem problema. Às vezes dá errado, assim, no sentido da pessoa se confundir e pagar 2 vezes, né? Tem gente que não tem muita habilidade com a coisa, divide menos vezes do que gostaria. A gente consegue estornar, corrige direitinho, depois faz de novo, faz junto. Então não tem problema, assim, é muito seguro, né? Eu sei que hoje em dia é perigoso clicar em qualquer link na internet, mas o pagamento no cartão pelo link do Mercado Pago é bem seguro e fácil de fazer. Então você pode pagar no cartão de crédito. Dá para dividir em quantas vezes você quiser, porém até 6 vezes sem juros, tá? Depois tem acréscimo do próprio banco, da própria operadora do cartão. Então, você pode pagar no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros, ou você pode pagar no Pix, tá? Para pagar no cartão de crédito, você vai praticar com a gente esse semestre os seguintes valores. Para fazer um seminário, R$600, R$600 por seminário. Para fazer 2 ou mais, aí não importa se você fizer 2, 3, 4, cada seminário vai custar R$500. Então, no cartão de crédito, você vai pagar R$600, dividindo em 6 vezes, você vai pagar R$100 por mês. Né? E R$100 por mês, assim, é muito possível para esse tipo de proposta que a gente está fazendo aqui. Então, como eu costumo brincar, para de ficar comprando cursinho com informação de psicanálise e invista na sua formação, né? Como o Gustavo fez questão de distinguir aqui uma vez mais. Então, é importante dizer que é R$600 para você dividir em 6 vezes, o que não significa R$100 por mês de seminário, porque o seminário é ao longo do semestre, mas o semestre ele começa, né, ali na última semana de fevereiro, depois a gente para carnaval, a gente termina na primeira semana de julho, então não quer dizer que são 6 meses inteiros, né, para depois você cobrar, mas tinha que ter 6 meses inteiros de encontro. Não é exatamente isso, é o seminário do semestre, na data estipulada, que é da última semana de fevereiro à primeira semana de julho,
e você consegue pagar em 6 vezes. Não é exatamente uma mensalidade, é como se fosse. Ao longo daquele semestre, você vai investir e pagar, né, R$ 100 por mês, se você quiser dividir assim em 6 vezes. Se você quiser dividir um pouco menos, né? Eu quero dividir em 2, 3 vezes, ou quero passar o cartão, mas numa vez só. Isso é a critério de cada um, né? Como eu disse, até 6 vezes sem juros. Dá para dividir em mais vezes, mas aí você vai pagar um pouco de juros, o que não é muito legal. Então, 6 vezes de R$ 100 é uma possibilidade para um seminário. Se você quiser 2 seminários ou mais, o valor cai para R$ 500 por seminário, ok? Isso é cartão de crédito. Se você quiser pagar no Pix, é claro que você vai ter um bom desconto. Então, no Pix, um seminário já é R$ 500. Já é o valor, né, do desconto de quem vai fazer 2 no cartão. Então, para pagar no Pix, um seminário é R$ 500. O que significa que, para fazer 2 ou mais, você vai ter ainda mais desconto. Se você quiser, desejar fazer 2 seminários ou mais, sai por 450 cada seminário, tá bom? Então, a gente fez aí alguns ajustes. Veja, a gente está falando aqui de 450, se você fizer 2 ou mais no Pix, mas o valor que a gente praticou até aqui, né, para quem pagava no cartão, era 480. Então, 450 se você for fazer 2 aí no Pix, como muita gente fez, né? Então, assim, são valores possíveis aí para aqueles que desejarem se inscrever, né? E quem tiver algum tipo de dificuldade quanto a isso, faça contato com a SPO. Claro que a gente sabe que algumas pessoas podem ainda ter dificuldade com os valores. Bem, para a gente finalizar nesse sentido, eu gostaria de dizer que as inscrições são feitas pelo WhatsApp da SPO. O DDD é 22 e o número é 998 39 17 55. Eu repito, 22 998 39 17 55. Esse é o WhatsApp da SPO, onde você pode se inscrever e obter mais informações sobre os seminários. A equipe de mídias da SPO está em elaboração de um PDF, né, com todos esses seminários escritos, as propostas, os dias, os horários, e você poderá ver mais detidamente, ler com mais atenção e etc. e tal. Então, o que eu quero te pedir é que, havendo desejo, né, de uma formação continuada conosco, faça contato, peça lá a lista de todos os seminários do semestre, faça a sua ou as suas escolhas, né, e se inscreva já. Bem, quem quiser se inscrever ainda em dezembro, hoje é dia 11, salvo engano, quem quiser se inscrever... Isso, hoje é 11 de dezembro. Quem quiser se inscrever aí, temos um pouco mais de 15 dias para isso, ainda consegue se inscrever com os valores de 2024, tá? Então, se você está assistindo essa gravação, de repente, ao vivo, ou a gravação antes de virar o ano, você ainda consegue se inscrever com o valor de 2024, tá? Os novos valores passam a ser praticados a partir do dia 1º de janeiro, tá bom? Nem sempre você será respondido imediatamente pelo WhatsApp da SPO, mas deixe lá a sua mensagem, registre ali o seu desejo e logo você terá retorno para fazer a sua inscrição e vir fazer a sua formação continuada conosco. Vocês todos serão muitíssimos bem-vindos. Como eu costumo dizer, a sociedade somos nós. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora. Desejo que em 2025 possamos nos implicar e nos aplicar mais e mais na psicanálise. A SPO, além dos seminários hoje divulgados aqui, continuará oferecendo gratuitamente o seu dispositivo de cartel. Totalmente gratuito para todo aquele que desejar, sem necessidade de pagar mensalidade, seminário, inscrito, nada nesse sentido, tá bom? Então, você tem acesso a vários dispositivos aí para sua formação continuada. Em breve falaremos dos núcleos de investigação e pesquisa, né, que executamos aí pela Sociedade Psicanalítica Online. Temos os cartéis, temos o roteiro psicanalítico que o Daniel Gostalpas vem... Perdão. E temos também o Espaço Transmissão, que acontece toda terça-feira, passará a acontecer toda segunda-feira, né, em 2025.1. Né? Enfim, tantas outras coisas como lives e etc, etc, muita coisa gratuita, algumas com investimento, mas eu espero que vocês coloquem aqui os seus investimentos de desejo acima de todas as coisas. Então, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, a sociedade somos nós, então prossigamos.